Muito bom dia, ouvinte. Estamos iniciando o Momento Espírita dos estúdios da Web Rádio Meimei na Avenida Doutor Labiano da Costa Machado, em Garça. Este programa é apresentado aos domingos neste horário. Também está sendo transmitido simultaneamente pelas webs Nova Alternativa FM. E atenção, você pode assistir agora Momento Espírita, Perspectiva e Saúde e Espiritualidade, e você também com o áudio e imagem pelo Facebook e YouTube. Hoje é 12 de outubro, Dia da Criança, primavera de 2025. Nossos cumprimentos a todos que nos acompanham. E aqui estão os temas desta edição. Infância, momento propício para reeducar o espírito. O ouvinte quer saber como é escolhido o sexo antes de reencarnar. Jesus foi idolatrado mais pelos milagres do que pelos seus ensinos. A homossexualidade na obra de Richard Simonetti. O tratamento que o Espiritismo dá às lições do Evangelho. Como se dá a relação entre Deus e cada um de nós? Ciclo de palestras espíritas prossegue nesta terça-feira em Lupércio. E você pode participar de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o 14 98105 1535. Livro que estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. A Paranormal, romance de autoria de Gisete Marques, Casa Editora ou Clarim. Ligue 14 981 05 1535. E a equipe de apresentadores de Momento Espírita na sonoplastia e supervisão técnica, o Leandro Carvalho e o Augusto Tavares. Nesta apresentação, a Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Todos nós, adultos, já fomos crianças. E quem de nós não traz na memória os alegres dias da infância, quando despertava para o mundo e queria explorar e saber tudo que existe? Quem não recorda alguns lances dessa época em que nossos pais nos repreenderam e até castigaram por conta de nossas traquinagens? A infância é a volta do espírito à vida física, certamente depois de longa jornada, mais ou menos difícil, que ficou para trás. No seu longo processo evolutivo, o espírito é compelido a reencarnar quantas vezes necessárias, impulsionado pela necessidade de desenvolver suas potencialidades e buscar sua plena realização. Cada vez que nasce, é o despertar de uma nova existência, onde tudo parece ser novidade nesse constante recomeço. E a vida é feita de ciclos. Ora estamos aqui, ora estamos encarnados, ora no mundo espiritual. E quando nos encontramos no mundo espiritual, vamos sentir a necessidade de retomar nossa jornada para aprender e reaprender, porque esse anseio é natural. O espírito, quando retorna a este mundo, vem cheio de expectativas. O passado fica esquecido nos recônditos da mente. Por isso, tudo, para ele, cheira novidade. Ele quer aprender, ele precisa aprender. Aprender o quê? Aprender a viver consigo mesmo e com os outros. Por isso, a criança vê o mundo como um convite à liberdade, que ela anseia aproveitar, e faz isso com alegria, com vontade. A reencarnação tornou o espírito criança novamente, e ele vem com graça, com os contornos da ingenuidade, atraindo para si a atenção dos adultos, na ânsia incontida de querer viver.
Emmanuel afirma que o processo reencarnatório não termina com a concepção e muito menos com o nascimento. Ele continua por alguns anos, adentrando a infância, buscando atenção, proteção e carinho. É o período do aprendizado na sua forma mais profunda. É quando os pais ou responsáveis encontram as condições ideais de ensinar. Na infância, o espírito está aberto para aprender. Por isso, é o período mais propício para ensiná-lo, porque cada infância é sempre uma nova oportunidade de crescimento espiritual. Por isso, os pais devem estar atentos ao que ensinam às crianças, mas devem, sobretudo, estar cientes de que assumir a educação é assumir a mais importante missão do mundo. Por isso, a educação da criança exige a reeducação dos pais. Se eles querem ensinar aos filhos a elevar os valores da vida, com certeza precisam se esforçar por vivenciar esses valores, pois sabem que o exemplo vale mais que as palavras. Não estamos aqui dizendo que os pais devem ser perfeitos, mas devem ser, sobretudo, sinceros, responsáveis, demonstrando aos filhos que eles também precisam melhorar, principalmente nas experiências de relações que são as mais difíceis de aprender. O espírito não renasce por acaso numa família ou numa comunidade. Com certeza, experiências anteriores, boas ou más sucedidas, o trazem de volta, seja para aprender, seja para ensinar, seja para dar, seja para receber. Em razão disso, o compromisso com a infância de todos nós adultos é muito maior do que podemos imaginar, aumentando ainda mais a responsabilidade que nos compete diante da infância, por força do compromisso que temos com a vida e conosco mesmos. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E vamos agora iniciar este segmento de perguntas com uma pergunta enviada pela ouvinte Thelma Scarpinello, residente aqui em Garça. Já que o espírito não tem sexo, ao reencarnar, ele escolhe se ele quer ser homem ou mulher, ou é orientado por algum benfeitor para reencarnar num sexo ou no outro? No livro O Livro dos Espíritos, não diz que os espíritos não têm sexo. Quando Kardec faz esta pergunta, os instrutores espirituais simplesmente responderam que os espíritos não têm sexo como entendemos o sexo. Isso quer dizer que deve existir no espírito alguma disposição íntima próxima do que chamamos sexo aqui, que se desenvolve à medida que ele evolui e que contribui para a sua manifestação sexual enquanto encarnado. Evidentemente, a condição sexual que o espírito terá numa determinada encarnação na Terra é muito importante para a sua experiência evolutiva. Portanto, ela não pode ser decidida aleatoriamente. O que vai determinar o sexo que aqui conhecemos, portanto, é a sua jornada e a sua necessidade evolutiva, a fim de que ele cumpra bem com o seu papel durante a sua escala de aperfeiçoamento. Cada sexo desenvolve-se mais num sentido que em outro. A mulher se destaca mais no campo dos sentimentos. O homem se destaca mais pela sua natureza mais prática. É desse modo que, seja qual for o sexo, sempre há um passo significativo no desenvolvimento espiritual. Logo, renascer num sexo ou no outro depende de seu desempenho em vidas anteriores.
Há espíritos que costumam renascer várias vezes no mesmo sexo, seja para corrigir erros que cometeu em vidas anteriores, seja para dar um passo mais significativo nessa condição. E por um outro lado, nós não podemos esquecer que há os espíritos que já estão na idade de decidir o que é melhor para a sua evolução espiritual. E nesse caso, eles participam dessa escolha. Mas há aqueles que ainda não reúnem essas condições e que precisam de ajuda para saber o que lhes convém. Prestem atenção nesta questão. Uma outra ouvinte, a propósito de um comentário surgido no centro, perguntou: por que dizem que as religiões não souberam seguir Jesus? Bem, ouvintes, se Jesus tivesse sido entendido de verdade, caro ouvinte, todas as religiões que se dizem cristãs, acima de tudo, teria pautado pelo exercício da caridade. A caridade, ou seja, fazer o bem ao próximo, deveria ser o ponto alto das religiões cristãs, estimulando seus adeptos à benevolência, à indulgência e ao perdão, que levam os praticantes à reforma de seus sentimentos e à sua melhoria moral. No entanto, o que fizeram com Jesus? Passaram a adorá-lo como as religiões pagãs adoravam seus ídolos há séculos, valorizando os cultos, erigindo templos e altares, realizando comoventes celebrações, levando o povo a acreditar que, apenas pela adoração exterior, estariam servindo a Jesus e conquistando a salvação. E se compararmos hoje o que fazem as religiões com os seus seguidores, com o que Jesus fazia com os discípulos no seu tempo, vamos perceber uma grande diferença. Jesus jamais pediu adoração e nem concordou com a forma com que os gentios, ou seja, os pagãos, adoravam seus deuses. Tampouco se colocou ele mesmo na condição de um deus para ser idolatrado. Pelo contrário, procurava manter-se no mesmo nível de seus discípulos, tanto assim que o episódio da chamada Santa Ceia, ele os chamou de amigos. A sua mensagem foi muito clara nesse sentido. Para se ter alguma dúvida a respeito, não o vemos estático, contemplando ou adorando o Pai, mas longe do templo, atuando, agindo em favor das pessoas, indo à frente dos discípulos para que os discípulos fizessem o mesmo. Em alguns momentos, ele orou e, para isso, se recolhia pedindo silêncio e concentração, mas não estimulou orar muito. Pelo contrário, foi ele quem disse que orar muito não era necessário, porque não é pela quantidade de palavras que o Pai vai nos ouvir. Leia o Sermão da Montanha. Portanto, a grande diferença entre Jesus e os fariseus era que Jesus era coerente com o que ensinava. Não era um teórico, mas um homem prático e bondoso em suas intenções. Os fariseus, por outro lado, procuravam se diferenciar do povo na forma de se vestir, nas longas túnicas, vestes ornamentadas que chamavam a atenção. Clamavam o nome de Deus em praça pública, mas não faziam o que ensinavam. Por isso, Jesus os chamou de hipócritas, porque falavam e não faziam, ao passo que Jesus fazia para depois falar, pois ele aproveitava toda a ocasião para ensinar, mostrando o que é amar, o que é fazer o bem de verdade. As religiões. A parte principal, que é pôr em prática o que ele ensinou, ficou ignorada pelas religiões, fazendo justamente o que ele condenou quando se referia aos fariseus, que, segundo ele, tinham Deus nos lábios, mas não o tinham no coração.
Sobre esses conceitos distorcidos, grande parte da humanidade cresceu durante séculos, servindo-se da religião como muleta ou como tábua de salvação, e não como modo de viver ou de conviver com o próximo. Não é difícil perceber que foi isso mesmo que aconteceu. Bem, ouvintes, atenção, que o livro que nós vamos sortear daqui um pouco, na edição de hoje, entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro A Paranormal, que é um romance de autoria de Gisete Marques, Casa Editora Clarim. Faça uma mensagem para o 14981051535. Vamos a mais uma questão levantada pelo nosso ouvinte de Vera Cruz e que diz o seguinte: No livro Quem Tem Medo dos Espíritos, de Richard Simonetti, no capítulo intitulado Inversão Sexual, o autor falou sobre homossexualidade, que é uma orientação sexual, ou sobre transexualidade, que é uma identidade de gênero? Nas obras antigas, como esta de Simonetti de 1999, utilizavam-se nomenclaturas diferentes, até porque as ideias referentes ao que hoje chamamos de transexualidade não estavam tão claras. Falava-se em inversão sexual ou em homossexualidade como palavra que denominava todos os casos, quer de identidade, quer de orientação sexual. Até porque a ciência ainda tinha pouco domínio sobre esse assunto. Portanto, Simonetti refere-se às duas situações, caro ouvinte. Refere-se a pessoas que não se identificavam com o sexo morfológico e podiam se tornar homossexual ou sublimar as suas tendências internas por não concordar com elas. Vamos à próxima questão. A próxima questão vem do mesmo ouvinte de Vera Cruz e diz o seguinte: considerando que as leis divinas e naturais estão escritas no livro da natureza e foram ensinadas, mesmo que incompletamente, por homens de bem antes de Jesus, qual o papel distintivo da doutrina espírita na compreensão e aplicação dessas leis? Em outras palavras, o que a revelação espírita acrescenta à sabedoria moral já existente? E esta questão está amarrada à segunda questão que nós respondemos agora no programa de hoje. Kardec afirma, assim, que, em termos morais, o Espiritismo não acrescenta nada ao que Jesus ensinou. No entanto, somente a revelação espírita pode tornar inteligível aquilo que ele ensinou, ao abordar com objetividade e clareza a questão da vida espiritual e da reencarnação. Com certeza, os textos evangélicos que procuram retratar Jesus ficaram prejudicados pela visão dos judeus sobre o sentido da vida e o destino do homem, lembrando que os evangelistas mal saíam do judaísmo para abraçar a causa do Cristo. Nesses textos, o único momento em que Jesus se refere à vida espiritual com mais clareza, pelo menos do que os evangelistas escreveram, é a parábola do rico e do mendigo, que desencarnaram e foram para lugares diferentes no plano espiritual. Quanto ao mais, os que seguiram Jesus continuaram mantendo suas crenças antigas, adaptando a elas as falas de Jesus, como a questão do céu, do inferno, da ira de Deus e das penas eternas. A doutrina espírita, no entanto, veio desfazer esses nós, mostrando com clareza de raciocínio que Jesus era coerente em tudo o que dizia e que anunciava uma visão nova voltada para a vida espiritual, conforme podemos ver no Sermão da Montanha. Aliás, ele havia dito, segundo João, que mandaria um Consolador para retomar e reviver tudo o que ele havia dito e contar muito mais. Tarefa essa que coube ao Espiritismo.
Se ele fala em retomar seus ensinos, é porque previa que muito do que disse seria desfigurado. E, se fala que o Consolador ainda revelaria muito mais, é porque faltava aos seus ensinamentos a parte referente à vida espiritual, de que o Espiritismo veio se ocupar. E a questão que nós vamos colocar agora veio de um ouvinte intrigado com sua relação com Deus. E ele perguntou o seguinte: gostaria de saber como se dá essa relação entre Deus e cada um de nós, considerando que somos muito pequenos, quase nada diante da imensidade e da grandeza infinita de Deus. Como é que ele pode acompanhar a vida de cada um de nós e ainda nos ouvir quando pedimos ajuda? Na sua reduzida capacidade de pensar, o ser humano costuma imaginar Deus como uma grandeza sem limites, e ao mesmo tempo ele se imagina a si mesmo como o oposto dessa grandeza, no outro extremo, ou seja, como o mais reduzido dos seres. E pensa assim: ora, como que um ser infinitamente grande como Deus pode cuidar de um ser infinitamente pequeno como eu? Na verdade, o pensamento limitado do homem não consegue avaliar o que seja Deus. Nós supomos que Deus seja infinitamente grande, porque é assim que nós imaginamos a grandeza. Grandeza para nós é grandeza material. Não conseguimos, por exemplo, pensar numa grandeza que possa ser infinitamente pequena. Isso nos parecia bastante contraditório. No entanto, nas leis de Deus é assim que funciona, exatamente como pensamos que não é. Esse questionamento sobre Deus é que levou Allan Kardec a perguntar aos espíritos superiores o que é Deus. É a primeira questão de O Livro dos Espíritos. E o que os espíritos responderam a Kardec? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só isso e nada mais. Se os espíritos tentassem ir além dessa definição, com certeza nos confundiria. E foi justamente o que não fizeram, conforme podemos verificar nas questões seguintes, quando sugeriram que Kardec não fosse além para não se confundir. Só podemos tentar uma compreensão de Deus fazendo um supremo esforço de pensamento, usando o que temos de mais abstrato em nosso raciocínio, bem longe de tudo que possa ser confundido com matéria. Deus não pode ser reduzido às formas da matéria que conhecemos. Logo, não pode parecer com nenhum de nós, com nenhuma de suas criaturas, de modo que nada do que dissermos a seu respeito é material e logo não pode ser pensado. Mas Kardec volta ao intrigante tema, lá na frente de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, na questão número 963, se mesmo sendo muito pequenos diante da divindade, Deus se preocupa com cada um de nós em particular. E os Espíritos afirmam que sim. Só aí vamos entender que a grandeza de Deus está justamente no fato de estar presente em tudo que criou, absolutamente tudo, tanto os seres vivos como os não vivos, tanto os seres materiais como os seres espirituais. Assim, a presença permanente de Deus se dá tanto em toda a extensão inimaginável das trilhões de galáxias do universo, como na reduzidíssima dimensão de um grão de areia no meio de um imenso deserto. Falando sobre isso, um escritor considerou o seguinte: não é correto dizer que Deus está em tudo. O correto é afirmar que tudo está em Deus. Isso quer dizer que tudo que existe emana de Deus. E é por isso que dizemos que Deus está em nós. Deus está em cada um de nós. É justamente em nosso mundo mais íntimo que vamos encontrar a maior expressão da divindade. Portanto, não há como se desligar de Deus, pois tudo que existe está nele.
E foi por isso que Jesus, quando no Sermão da Montanha ensinou o povo a orar, recomendou que se isolassem em seus quartos, ou seja, em sua indevassável intimidade, para falar ao Pai. E no silêncio dessa secreta oração, a Ele se dirigissem com o coração puro e sincero, na certeza de que nada ou ninguém no mundo está tão próximo como Deus de cada um de nós para nos ouvir e socorrer nos momentos difíceis. Atenção, ouvintes, que o livro que nós estaremos sorteando na edição de hoje, entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro se chama A Paranormal. É um romance de autoria de Gisete Marques, Casa Editora O Clarim. Envie o WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Atividades espíritas no Lar Meimei. Atenção, pais e responsáveis. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo domingo a partir das 9h45 no Lar Meimei. Às 10 horas, reunião da mocidade. Na Biblioteca Batuíra do Caminho de Damasco, lá empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Lá permanece aberta durante as reuniões de passe. E os passes são aplicados diariamente no centro, menos nas quintas-feiras, às 18 horas. Crianças acompanhadas dos pais recebem passe a partir das 17h30. As reuniões de estudos no centro. Nas segundas-feiras temos estudo de O Livro dos Espíritos. Nas terças-feiras tem um grupo de leitura da obra Paulo e Estevão, que é de Emmanuel, que foi psicografia de Chico Xavier. Nas quintas-feiras temos estudos de O Evangelho e sexta-feira temos leituras em grupo de uma obra de André Luiz e atualmente estamos iniciando a obra Libertação. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio, um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. O clube só faz entregas na cidade de Garça. Atenção, ouvinte, neste mês de outubro, o Clube do Livro Espírita está entregando aos seus associados o livro Os Animais, Nossos Irmãos em Evolução. É um livro de Ricardo Orestes Forni. E em homenagem à criança, um exemplar do livrinho infantil, todo ilustrado, A Saga do Planetinha Azul, de Isabel Scott, ambos da editora M. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para Sônia Marra, no 14 996 69 5008 ou enviando e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega.
Associe-se você também ao clube e receba mensalmente em sua casa um livro espírita em sua casa por apenas R$ 27,00. E o clube só faz as entregas na cidade de Garça. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. E temos o ciclo de palestras que prossegue nesta terça-feira. A próxima palestra, a única desta semana, ocorrerá na Casa Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Lupércio. Na ocasião, a expositora Marília Candeloro, ao lado do grupo vocal Jesus de Nazaré, abordará o tema Tolerância e Intolerância. A USE está convidando o público de Lupércio e de toda a região para prestigiar o evento. E as demais palestras ocorrerão em Garça a partir da semana seguinte. Dias 21 na Casa de Caridade Joana d'Arc com o expositor Romildo Júnior. Já no dia 27 na Casa Espírita Allan Kardec com Juliana Lopes Ganzella. E no dia 28 de outubro no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade com Vândria Regina Júdice Costa. Ainda paira muita dúvida a respeito do que se chamou transição planetária, um processo de mudança de ordem moral que ocorreria em nosso planeta, como preparativo para o mundo de regeneração. E lembrando esta questão da transição planetária, de que tanto se falou neste início de milênio, vamos agora retomar um pronunciamento interessante dado pelo médium Chico Xavier. Certa vez perguntaram ao Chico sobre o futuro da humanidade diante do quadro nada animador que vivíamos e do cenário conturbado do mundo. Hoje não é diferente. Vamos ver o que disse Chico Xavier na ocasião. Com certeza, a Terra ainda vai demorar muito para apresentar as melhoras que nós esperamos. O progresso espiritual das massas depende do progresso espiritual dos indivíduos, que sem dúvida acontece com certa lentidão. Todavia, não podemos negar que, de Jesus Cristo para cá, em termos espirituais, as coisas deram um grande salto. 2000 anos não é tanto tempo assim. Mas aos poucos a noção de fraternidade vai ganhando terreno. Continuou Chico. Hoje as religiões já estão preocupadas com a vivência do amor. Antes era somente adoração ritualística. Cada alma que se sensibiliza entregando-se ao Evangelho passa a ser um ponto de influenciação espiritual para muitas outras. E concluiu, o futuro é promissor. Não queremos que tudo se modifique como alguns amigos me ensinaram a dizer a toque de caixa. Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro A Paranormal, romance de autoria de Gisete Marques, Casa Editora ou Clarim. Ligue 14 981 05 15 35. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Embora haja uma tendência acentuada de se apontar as coisas negativas que acontecem no mundo, não podemos avaliar o quanto o progresso da ciência e, consequentemente, da sociedade vem contribuindo para a nossa evolução espiritual. Os espíritos já diziam, desde Kardec, que a evolução é um processo constante e inevitável. Não com os passos acelerados que gostaríamos que fosse, mas de forma gradual, assegurando o progresso social que se reflete no bem-estar dos indivíduos e da população. Para fazermos uma ideia desse tipo de conquista, a que o homem é impulsionado, apesar dos problemas morais que imperam no meio social e político de todos os países, a taxa de mortalidade infantil vem se reduzindo ano a ano. Basta dizermos que em 1950, para cada 1000 crianças que nasciam, 136 não sobreviviam. Em 2023, o número de óbitos em criança no Brasil tinha sido reduzido a 12,5 por 1000, ou seja, 10 vezes menos. Isso graças aos recursos que a medicina colocou a serviço da sociedade, ainda aliada à ação dos governos.
Por que dizemos isso? Porque é um fato de grande importância para o processo evolutivo, a que os espíritos devem se submeter na sua longa e difícil caminhada. As políticas públicas que ao longo das décadas vêm se aperfeiçoando, oferecendo à população serviços de prevenção e assistência às gestantes, estão ajudando vidas a serem preservadas. E isso significa mais oportunidades para os espíritos que precisam da reencarnação para se aperfeiçoarem. No passado mais remoto da humanidade, uma grande parte das reencarnações eram frustradas, ou seja, os espíritos não conseguiam renascer, e outra grande parte das vidas eram interrompidas em pouco tempo por falta de condições de melhores condições de acolhimento. Hoje, quando comemoramos o Dia da Criança, precisamos lembrar dessa dádiva que Deus nos concede, estimulando o ser humano, de um modo geral, a proteger a criança e a trabalhar cada vez mais para o bem-estar da humanidade. Bem, ouvintes, vamos agora para o sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco. A Paranormal, romance de autoria de Gisete Marques, casa editora O Clarim. E o livro vai saindo agora para nosso ouvinte da cidade de Garça, o Carlos Gomes. Parabéns, Carlos Gomes, você ganhou o livro. Você pode retirar o livro lá na Rua Minas Gerais, na loja Leves, Rua Minas Gerais 180, no horário comercial durante a semana. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável audiência e atenção. Se vocês permanecerem na web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva com Maris Carvalho e Vitor Berno. Ouvintes, obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Em favor da criança. Outubro, o tempo avança. Mês que nos guarda o Dia da Criança. Sem dúvida, a criança merece a consideração da fé religiosa, da poesia e do romantismo, e todas as nossas homenagens a criança merece. No entanto, é preciso relembrar, seja de público, em nossos recessos do lar, que a infância é o período mais grave da nossa renovação. Todos nós que constituímos a humanidade somos grande multidão de espíritos encarnados em marcha no rumo de planos superiores. Entretanto, cada um de nós trazemos na retaguarda o peso do passado, e a infância é a hora de rearticular as nossas forças para sairmos do pretérito e retomarmos o presente. Da puberdade para frente é mais difícil qualquer renovação, seja pois permanente o nosso esforço para imprimir aos nossos entes queridos na infantilidade os traços do aprimoramento de que necessitamos. Isso é importante em todos os degraus da construção social.
Rendamos assim o nosso peito de amor aos pequeninos, a fim de melhorar a vida de nós mesmos. Todo carinho aos irmãos, aos seres amados, para que se adaptem à existência com o mínimo de ilusões em favor de nós próprios. Dói ver tantas criaturinhas enganadas para despertarem, muita vez, em provações dolorosas. Consideremos o princípio de que a nossa homenagem à criança seja proteção contra a fraqueza e contra o mal. Que essas notas nos calem no íntimo e que a compaixão pelos meninos funcione conosco em cada dia. Doemos a criança, seja onde for, nosso respeito, amparo, amor e luz, e estaremos colaborando para a vida de nós mesmos nas bênçãos de Jesus. Maria Dolores.